né? Glória a Deus. O senhor conclui aqui na sua gestão, né? Não, Amém. Glória a Deus. Eu vou falar para o pastor Dinei, quando eu vim aqui, não tinha isso aqui. Ele é meu amigo, vou puxar o dedo. Pode sentar, irmão, pode sentar. Eu já sou da casa aqui mesmo, viu, pastor? O meu pai foi da casa, eu sou da casa. Quem está feliz por Jesus? amém. Glória a Deus. A igreja está bonita, viu, irmãos? Olha, pastor, que lindo, né? Glória. Eu não lembrava do pastor Charles, não lembrava. Eu lembro que eu vi o senhor uma vez, acho que na sede. Aí agora eu estou conhecendo o pastor Charles, né? Uma benção, né? Glória a Deus. Avivado, é crente, viu? Eita, glória a Deus. Irmãos, estou feliz com Jesus. Domingo passado, nós estivemos pregando lá no Osasco, né? E a Xamanice viu no meu estado, já quis chamar, né, Xamanice? Já quis chamar, né? E aí chamou mesmo, já mandou mensagem para o pastor Cristo, estou com a benção dele aqui, com a benção dele. E é bom estar embaixo da bênção do nosso pastor. E o irmão Milton, que abençoe o irmão Milton, né? O pastor Jamerson, todas as igrejas. E eu vou dizer uma coisa para você, né? Quando você prega a palavra, o levante do inimigo é grande. É grande. Não pensa que ele vai ficar parado, né? Mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus que está conosco. E Ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quero aqui ler junto com a igreja, 2 Crônica, capítulo 29. Glória a Deus. Eu tenho algumas versões. Segunda Crônicas, capítulo 29. Vamos ler alguns versos. Eu creio que Deus, se vocês quiserem ficar em pé, né? Eu creio que Deus já vai estar falando com você. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 29. Todos achados aí? Todos aí? Amém. E o verso 1, e vamos ler até o 8, e depois vamos pular para o 31, tá? Está dizendo assim lá em negrito, né, no tema: Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e disse-lhe: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus e os vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, eles voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto e os assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Pula lá para 31, disse-lhe ainda Ezequias: agora vós consagrai-vos a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios
e oferta de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifício e oferta de ações de graça, e todos que estavam de coração dispostos trouxeram holocausto. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois, 3.000 ovelhas. O sacerdote, porém, era muito pouco e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequiel e todo o povo se alegaram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Podem sentar, irmãos. Quero que você entenda nesse texto que esse rei, o rei Ezequias, ele era filho de Acasias, ou Acaz, e esse rei Acaz, que era o seu pai, presta bem atenção para você entender o que Deus quer falar com a igreja. O rei Acaz, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Vocês bem sabem, vocês na escola dominical, né? Todos aqui frequentam a escola dominical, isso é bom. Vocês bem sabem que as tribos eram divididas pelas tribos do norte e as tribos do sul. E agora Acaz começou a reinar em Judá, que era a tribo do sul, porque na tribo do norte era Israel. E agora Acaz, a primeira coisa que Acaz fez quando ele reina, porque ele era meio parente de Jezabel com Acabe, e agora Acaz ele entra para reinar em Jerusalém, ou melhor, reinar em Judá, e o que ele faz? Ele faz o seguinte: fecha o templo, tira os incensos, tira o altar, tira os levitas e os sacerdotes da casa do Senhor. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que ele não era amigo de Deus, ele era inimigo de Deus, porque ele começou a fazer sacrifícios a ídolos, buscar ajuda a ídolo, sendo que o próprio Deus poderia ajudar ele, fazer com que ele vencesse as guerras, mas ele não queria Deus. E o que ele fez? Ele fez o que? Ao contrário do seu filho, ele foi lá, fechou o templo, acabou os incensos, acabou com o altar, acabou com os levitas, chega esse negócio de sacerdote. E agora, irmãos, dentro desse verso, dentro desse livro, dentro dessa história, o Espírito Santo, Deus veio falar ao meu coração. Tentei até desvencilhar dessa palavra, mas o que chamou a atenção, irmãos, é que o inimigo da nossa vida, o que ele faz? Duas coisas, ou melhor, três coisas na delícia que ele faz, que é esse rei representado pelo inimigo da nossa vida, é o que, irmãos? Derrubar 3 altares, que chamou a atenção, e eu fui orar de madrugada e o Espírito Santo foi falando forte. Primeiro altar que ele quer derrubar é o altar da oração, irmãos. A primeira coisa que o inimigo quer derrubar na sua casa é o altar da oração. Preste bem atenção, irmãos, o que está acontecendo. Eu vou falar, Deus falou através do pastor, aleluia. Deus já está falando, preste bem atenção, aleluia. Só Deus sabe como eu cheguei aqui, mas eu sei que Deus tem algo para fazer nessa noite, aleluia. Irmãos, preste bem atenção, pastor, quando você falou sobre oração, encaixou com a Bíblia, e até fica uma marcação aqui no esposo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele está ligado, ele sabe, irmãos, o que a igreja precisa. Irmãos, a palavra primeiro fala com o pregador, bate aqui, depois vai para a igreja, ou glória, e eu sigo ele nesta noite. Irmãos, presta bem atenção, a primeira coisa que o inimigo da nossa vida faz, irmãos, é tirar, irmãos, a oração, o tabernáculo, derrubar a oração. Ele não quer, irmãos, que o crente ora, ele não quer que o crente dobre o joelho. Presta bem atenção, eu creio que não é aqui, mas tem casas, tem
crente que está passando, irmãos, um turbilhão, está passando uma tempestade, e ele está no WhatsApp, e ele está, irmãos, a casa está caindo por tudo lá, irmãos, a família se arrebentando, irmãos, ele está no Facebook, ele está, irmão, no Instagram, ele está em todas as redes sociais, não vai mais para o joelho, irmãos, está acontecendo tudo com ele, está acontecendo tudo na casa dele, irmãos, e ele não vai mais para a oração, ele acha que a oração não tem mais poder, a oração não tem mais eficácia, mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu lembro quando eu era criança, ao lado da irmã Maria José que congregou aqui com você, a irmã Tené, irmãos, que eu e a minha mãe, eu tinha 6 para 7 anos, era 1 hora de joelho, irmãos, enquanto ela estava cobrando o joelho, ela estava ali segurando eu, não vai beber água não, viu? Não vai beber água, você tem que orar, você tem que buscar a presença do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez vai apertar um pouquinho, segura aí, mas é Deus falando com a sua vida. Talvez, irmãos, e você está passando essa tempestade, e Deus está assim, irmãos, vamos dizer, preparando algo para você, e talvez Deus permitiu você passar por essa tempestade, para ir, irmãos, sabe aonde? Lá no oleiro, lá na casa do oleiro, lá de joelho, lá na oração, e aí você fica assim, será que está acontecendo? Eu não tenho sorte, começa já a falar mal, começa já a murmurar, começa já a falar do pastor, o pastor não me ajuda, a ministra de circulação não me ajuda, irmãos, mas Deus está, aleluia, permitindo que você passe para você ir para a oração, irmãos. Deixa a Netflix e vai para a oração, aleluia. Porque o inimigo da nossa vida não quer que você fale com Deus, ele não quer que você fale aos pés do Senhor. Irmãos, você não tem noção de quando eu já tive experiência às madrugadas, irmãos. Irmãos, eu já fui ao joelho, irmãos, e daqui a pouco começou um vermelho lá no meu quarto, a minha esposa roncando, irmãos, eita glória, e eu orando, e começou uma nuvem negra, eu falei, mas peraí, começou a me incomodar, pastor, e eu comecei a sentir medo. Irmãos, nós somos humanos, ninguém tem sangue de barata aqui, irmãos, eita glória, aleluia, e eu comecei a orar, pastor Janos, e aí começou a vir uma nuvem negra, cobrindo a minha vida, querendo parar, e eu orando, eu falei, mas que é isso que está acontecendo? Aí o Espírito Santo foi ao inimigo, está querendo que você pare de orar, mas aí eu falei assim, mas agora que eu vou orar mesmo. Aí eu comecei a falar, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, eu vou orar, eu vou buscar a presença, sabe por quê, irmãos? Porque tem vitória que é só no joelho. Eu vou dizer de novo para vocês, os jovens e adolescentes glorificados, tem vitória que é só no joelho, irmãos, é só na oração, aleluia, é só na oração. E quando você dobra o joelho, no mundo espiritual, irmãos, há uma guerra. Por que eu falo isso dentro da Bíblia? Daniel estava todos orando. Sobre quantos dias estava Daniel orando? 21 dias. E aí Satanás fez o quê? Preparou uma guerra lá no campo. Foi uma guerra. E aí, irmão, teve que mandar o anjo. Se eu não me engano, foi o que? O anjo Miguel, né? Teve que mandar o Miguel. Porque o Gabriel é de recado. E o Miguel é de pancada. Gabriel foi tentar ir, dar o recado. Sabe aquele sabe? O recado, sabe? O recado não foi. Aí volta o anjo. Aí Deus falou, vai lá, Miguel. Porque você é na porrada. Aí, glória. Você está entendendo? E aí o Miguel chegou, irmãos. Chegou numa lacheita, no Peckbug, irmão. Eita glória! E começou e veio, irmãos, foi para tudo que é lado. Aí quando Gabriel chega, quando Miguel chega, ô Daniel, desde o primeiro dia, você dobrou o joelho, a oração chegou lá. Aí
Aí tem crente que ora um dia, né? Eita, tá doendo o joelho. O pastor pede para mim orar aqui, fazer campanha, lá, né? Vem o primeiro. Aí vem, vamos fazer uma campanha no domingo, né? Ou talvez na terça. Aí vem o primeiro domingo. Aí, no segundo domingo ele volta, porque ele assistiu o Fantástico. Fantástico é o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então, desde o primeiro, aí você tem que persistir. Oração é persistência. Aleluia! Glória a Deus! Oração é persistência. Eu orei 10 anos para o meu irmão voltar. 10 anos. Tinha raiva que eu era crente. Conhece, velho? E aí eu trabalhava à noite, por casadinho de novo. Aí minha esposa ligou e falou: sabe quem voltou para Jesus? Eu estava na portaria, eu trabalhava na portaria. Sabe quem voltou para Jesus hoje? Eu achei que eram alguns amigos meus. Falou: o teu irmão voltou para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Acredito até hoje. Aleluia! Aí foi 10 anos. Eu dobrava o joelho e ele chegava no clubes. Esses clubes que tem aí, eu nunca fui nesses clubes aí. E ele falava, ele chutava a minha perna lá, orando. Mas ele não sabia que estava orando por ele. Então, um dos altares que o inimigo quer fazer é derrubar o irmão, a oração. Ele não quer que você ore junto com a tua família, né? Ele não quer. Tira um tempo para orar. Tira um tempo para buscar o Senhor. Mas eu creio que quando você ora, Deus vai nos ver nas águas. Aleluia! Glória a Deus! Ele já está fazendo milagre. Glória a Deus! Sabe que o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui, pastor? Eita, Aleluia! eita, rapaz. Estou pegando fogo aqui, irmãos. Não é calor, não, é o calor do Espírito Santo. Sabe que Deus fala que Deus já está respondendo a oração. Deus está respondendo a sua oração. A oração chegou no trono de Deus. A oração chegou no trono de Deus. É verdade? Porque quando você, e é gostoso, pastor, quando você ora e chora. Eu não conseguia me controlar essa madrugada. Eu comecei, porque teve uma madrugada que eu fui orar e eu mais cedo do que deserto. Eu falei: Jesus. E essa madrugada eu falei: Jesus, eu quero chorar na tua presença. E aí eu fui e comecei a chorar na presença do Senhor. Chorar. E a Bíblia fala, me corrija se estiver errado, a Bíblia fala que o choro, o anjo recolhe com taça, não é? Não é? Não é isso? Porque é o seguinte, irmão. Deus, Ele não ouve a sua oração na sua voz. Mas como assim? Quando você ora e chora, que o anjo leva as suas lágrimas até perante Deus, a Bíblia fala que em volta do trono de Deus tem o quê? Brasas vivas. E quando o anjo ele vai, né? Eu creio, irmãos, que ele derrama essas lágrimas nessas brasas, e aí Deus, ele um cheiro suave, ele sente, né, a sua oração e atende o seu clamor, porque se você clamar a ele vai te atender. Aleluia, glória a Deus. E Deus nessa noite está ouvindo o clamor. Então, dos altares, pastor, é que ele quer derrubar é a oração. Já viu que tem igreja que não ora mais? Se eu não me engano, foi a rainha da Inglaterra que ela disse que, brigando, né? Que ela tinha medo. Não tinha medo de vários ou milhares de do exército. Mas quando o Billy Graham dobrasse o joelho, aí sim ela tinha medo. Porque, irmão, quando você dobra o joelho, o inferno cai por terra. Aleluia! Quando você dobra o joelho, irmãos, o mal cai por terra.
Quando você dobra o joelho, a oração é aprendida no céu. Aleluia. Oh, glória, eu estou sentindo ele aqui nessa noite. E agora, outro altar que o rei Acaz mandou tirar foi o sacerdote. Como pode? Pessoal, você chegar aqui, que nem o pastor é novo, querendo assim, né? O pastor chegar aqui, olha, eu sou pastor, acabou a palavra, hein? E aí? Como a igreja vai sobreviver? Porque, irmãos, uma igreja, ela tem que ter palavra. E o sacerdote, aleluia, juntamente com os levitas, eles eram responsáveis pela oração, pela palavra de Deus, aleluia. E nesta noite, o Espírito Santo falou: aqui vai ter palavra. Aleluia! Aqui vai ter palavra. Glória a Deus. Aqui vai ter palavra em nome de Jesus. E ele tirou os sacerdotes dos levitas. Porque os levitas, irmãos, eles não eram só responsáveis pelo ser músico, eles eram responsáveis para ajudar ali na organização dos cultos, no tabernáculo. Eles ajudavam, irmãos, no sacrifício. Tanto o levita e juntamente com o sacerdote trabalhavam unidos. E o Deus foi falando no meu coração, porque o inimigo quer tirar o que, irmãos? A sua oração, o seu louvor, né? Ele quer parar, ele quer derrubar esse altar. Aleluia. Porque você é um adorador. Você é um adorador. Quando você está lavando louça e cantando, você está adorando. Aleluia. Mesmo que você misture ali, né, o hino, talvez você não saiba, você está adorando. Aleluia. Oh, glórias. Porque, irmão, sabe por que Jesus falou? Porque Jesus falou assim: olha, o Pai está procurando um verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. E eu creio que aqui tem adorador. Aqui tem adorador. Enquanto você adora, Deus está, aleluia, abrindo o céu. Enquanto você adora, aleluia, Ele está indo lá no hospital. Enquanto você adora, aleluia, Ele está trabalhando dentro da sua casa, da tua família. Aleluia. Enquanto você adora, aleluia, o nome dele está sendo glorificado. Aleluia. Porque, irmãos, porque no capítulo, ou melhor, 2 capítulo 3, a Bíblia fala que o rei, os 3 reis chamam para guerrear. E quando ele chama para guerrear contra os moabitas, e a Bíblia fala o quê? Que quando os 3 reis estão indo para a guerra, não pedindo a direção para Deus, acabou o quê? A água. Acabou-se a água, pastor. Porque, irmãos, quando você pega a direção do Espírito Santo, tudo vai dar certo. Né? Tudo vai dar certo. Quando você pega um emprego, vou fazer uma compra, né? Vou fazer, talvez, ali uma aquisição, você pega ali a sabedoria de Deus. Ah, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Aí Deus vai na frente, irmãos, e vai te abençoando, abrindo porta onde não tem porta. Aleluia. Deus te dá sabedoria. E agora os 3 reis estão sem água, os soldados, os animais sem água. Observa bem. E agora, irmãos, o que eles vão fazer indo contra o inimigo sem água? Porque a água, irmãos, é essencial numa guerra. Aleluia. É essencial numa guerra. E agora esses reis, eles falaram: e agora o que vão fazer? Aí sabe o que eles fizeram, Danício? Tem um profeta aí no meio de vós. Aí chamaram Eliseu.
Observa bem, irmãos. Ainda tem profeta na Assembleia de Deus, viu? Ainda tem profeta na Assembleia de Deus. Porque tem crente, irmãozinho, lá atrás, sabe do que? Meio ungida. Veio um abençoado na minha casa, irmão. Falou, o Alex, trouxe aqui uma meia ungida para você. Falei, como? Falou, quando você colocar essa meia ungida, aonde você pisar, né, você vai conquistar. Por isso que tem que ter escola dominical, você está ali, irmão? E eu não vou tentar colocar, irmão. Eu prego esse jeito mesmo, pastor João. Eu fui tentar colocar, mas até 46, deram uma meia 32, irmão. Coloquei os dedos, ficou um em cima do outro, foi amassando, falei, Jesus amado, falei, sabe essa meia ungida aqui? Não, mas é para você dormir. Eu ia ter né? Ia fechar as vendas, ia dando meu pé da minha perna. Falei, não preciso de meia ungida. Aleluia. Porque eu preciso de palavra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Porque quando você tem palavra, escola dominical, ninguém te engana. Meu Deus. Ninguém te engana. Aleluia. Não foi falar da Trindade aqui? Aleluia. Quem vem na escola dominical entendeu o que é a Trindade. Irmãos, o que mais se fala, irmãos, quando as aberrações contra a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, irmãos, é o que mais se fala, as aberrações, que o Espírito Santo não é Deus, que foi criado e tudo, mas na escola dominical você aprende palavra, aleluia. Você aprende que o Espírito Santo é Deus, aleluia, não foi criado, é a terceira pessoa, aleluia, da Trindade, e creio que Ele está no nosso meio, aleluia, operando maravilhas, aleluia. Aleluia. E agora, o profeta agora veio e falou assim, olha só, é o seguinte, ó, vocês querem ver Deus falar? Vocês querem ver Deus falar? O seguinte, chama aí um tangedor. Quem tem esse violão aqui? Quem toca? Hã? Quando você vai tanger, você está tangendo o violão, né? Você está tocando. Mas quando você vai fazer para Deus, você está adorando. Está entendendo? Agora você vai entender. Olha só. Tudo bem, vocês querem que Deus fala, estamos sem água, aí os animais vão sem água, os soldados vão sem água, mas chama para mim um tangedor, chama um adorador aqui. Aleluia! Glória a Deus. Entendeu? Chama para mim um tangedor. Mas o que é o tangedor? Aquele que adora a harpa. Porque a Bíblia fala que Davi tangia a harpa e o espírito que estava em Saul, que é o espírito do capeta, e não saía de Saul enquanto ele adorava ao Senhor Jesus. Irmãos, sabe o que Deus fala nessa noite? Quer profeta, quer profecia, quer Deus falar, irmãos, quer ver Deus agir, seja um adorador, aleluia, seja aqui, seja lá no teu emprego, seja lá na tua casa, seja um adorador, aleluia. Aí não sabe o que aconteceu? Lá vem pro não tem nem o nome do tangedor, não tem nem o nome do adorador. Porque, irmãos, agora está esse negócio, quem está tocando a fulana de tal, já quero saber o nome para colocar lá no status, irmãos. Não tem nem o nome dele, que fala no capítulo 3 de 2 Reis. Só chamou o tangedor para o adorador, ele adorou, glorificou a Deus. Daqui a pouco vem a profecia do Senhor, sendo usado pelo profeta Eliseu. Olha, vereis, olha, daqui a pouco, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nada, mas esse vale, fazer covas nesse vale, fazer poços, porque todavia, daqui a pouco, vai vir tanta água, que vai beber vocês, os seus animais, e ainda vai soltar. Aleluia. Glória a Deus. Porque chamar o adorador, aleluia. Aleluia. Quer ver água? Quer ver chuva? Aleluia. Quer ver? Irmão, você vê o milagre? Comece a adorar, comece a glorificar. Mas eu estou passando prova, adoro. Estou
passando uma avivação. Adore a Ele, aleluia. Adore a Ele, abre as portas e fechou. Adore a Ele, aleluia. Eu estava de Covid, irmãos, desenganado pelo médico, pastor, aleluia. Mas eu estava adorando a Ele lá no São Vicente. Ai, irmãos, não tinha possibilidade de eu sair de lá, aleluia. Mas eu estava adorando a Ele, glorificando a Ele, glória, e ainda pregando o Evangelho dentro daquele hospital. Irmãos, aleluia, o adorador com Covid, sem Covid, irmãos, ele vai adorar, ele vai glorificar a Deus, aleluia. Então, nessa noite, o inimigo quer derrubar a adoração, né? A adoração, ele quer derrubar, porque a adoração, irmãos, os meninos cantaram lindo aqui, né? Os três cantaram lindo, adorando a Deus. Adoração não é somente você chegar lá na sua casa e colocar os ídolos e vou adorar, mas adorar em espírito e em verdade, aleluia. Lá no seu serviço, quando você dá testemunho, você está adorando a Ele, aleluia. Quando você reúne lá na sua casa para glorificar o nome de Jesus, eu falei para minha esposa esse dia, nós precisamos voltar aos cultos domésticos aqui em casa. Deus. Porque foi num desses cultos domésticos, quando fechou a igreja, que Jesus salvou o meu gênero. Aleluia. Acho que a igreja não entendeu. Irmãos, fechou as igrejas, não foi? Aí falei, vamos fazer culto. Pensamos em fazer culto. Dia a dia que eu tinha até perto. Parecia que estava na igreja. Estava ali adorando. E foi 6 meses, fechou a igreja? Foi? 6 meses. Quando deu 6 meses, ele falou, Senhor, sobrinho, como é que faz para aceitar Jesus? Eu falei, toma o joelho. Aleluia! É que você tinha um negócio assim. Eu falei, esse negócio é o Espírito Santo. Aleluia! E ele era daqueles que chupavam a mangueira, certo? Não chama narguilé na estrada aí, né? E agora, irmão, sabe o que ele faz? Ele toma Santa Ceia. Aleluia! Palavra, irmãos, aleluia. Esses dias eu fui pregar e falei, se você vai fazer uma oração, porque antes de eu ir pregar, você vai junto comigo. Aleluia. E ele começou a fazer oração, irmão. Eu achei que ele estava pregando, irmão, aquela oração. Eu falei, não acredito. Porque sabe por quê? Porque enquanto você adora, enquanto você busca, enquanto você ora, aleluia, Deus vai trabalhando. Deus vai agindo, aleluia. Nesta noite, não deixe que o inimigo derrube o altar da oração. Não deixe que o inimigo derrube o altar da oração. Não deixe que o inimigo derrube o altar, aleluia, do louvor. Aleluia. Aleluia. Os levitas louvavam ao Senhor, né? Glorificavam o nome do nosso Deus. E eu estava esses dias lá no escritório, e eu comecei a sentir algo estranho, sabe? Algo estranho. Eu trabalho no meio de doutores lá. E eu comecei a sentir algo, falei assim, eu vou começar a cantar aqui. Eu comecei a cantar os hinos da harpa, assim, meio baixinho. E tinha um jovem que estava afastado. Ele queria vir aqui hoje, mas estava com um impedimento, só Jesus. E comecei a cantar uns hinos da harpa. Ele falou, eu conheço sim, então vamos começar a cantar. Vamos começar a adorar ao Senhor. Ah, irmãos, até no serviço inimigo ele tem que sair ventilado. Aleluia. Porque enquanto você adora o Senhor, enquanto você glorifica o Senhor, aleluia, cadeias vão cair por terra no nome de Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que agora Ezequias vem e ele restaura esses altares. Falou, não, Senhor, é o seguinte, chama de volta os sacerdotes, chama de volta os levitas, chama de volta. Sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê que Satanás matou primeiro os bois quando Jó foi provado? Porque eram os bois que faziam com que ele adorasse ao Senhor e fazia sacrifício a Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele quer tirar, irmãos, e nessa situação, para você não adorar mais, para você não fazer mais sacrifício e glorificar o nome de Jesus. Mas aqui não. Aqui tem um povo lavado no sangue de Jesus. Aleluia,
abriu o templo. Porque a casa do Senhor tem que estar aberta. Tem que estar aberta. Ele abriu o templo. Voltou os altares do Senhor. Voltou o sacerdote. Voltou a oração. Voltou a palavra. Voltou a adoração. E agora no verso 34, ele se arrepende e faz uma nova aliança com Deus. E começa o sacrifício. Aí Deus, irmãos, ele começa a trabalhar no meio do povo. Aleluias. Talvez seja uma palavra dura, né? Mas sem santificação ninguém verá Deus. Aleluia. Sem santificação ninguém verá Deus. Eles se consagraram, se santificaram. Aleluia. Porque eles avisam: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E quando nós se santificamos, e quando nós voltamos para o Senhor, aleluia, eu quero aqui no Salmo 73, aleluia, que Asaf, ele saiu da presença do Senhor, irmãos. Ele saiu, a Bíblia fala que quase meus pés se desviaram, ou quase meus pés se escorregaram, porque ele saiu da presença do Senhor para ir olhar ao mundo lá fora. Eu vou dizer algo para você: no mundo não tem nada para nós, e nunca teve. E a Bíblia fala que, só que a Bíblia fala que no verso 17, até que entrei no santuário do Altíssimo. Sabe qual é o segredo, irmão? O segredo está no santuário. O segredo está aqui, irmãos. A palavra do céu está aqui. Aleluia. Muitos estão querendo ir para fora, como fez Asaf, né? Sair fora da presença do Senhor. E ele fez o que, irmãos? E ele começou a olhar, irmãos, que até na morte dos ímpios começou a ter inveja, irmão, de tudo lá fora. Nossa, eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm aquilo. Mas aí no verso 17 fala: até que entrei no santuário de Deus. Então a bênção, a vitória está no santuário. Aleluia. Não deixe que o inimigo da nossa vida, não deixe que as portas do santuário se fechem. Aleluia. Porque você é um santuário. Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E muitas das vezes o coração está fechado para perdoar. Olha Deus falando. Porque é difícil perdoar, né, irmãos? Mas muitas das vezes a pessoa vem e pede perdão, mas é difícil perdoar. Porque o culto começa lá em casa, irmãos. É ou é? O culto começa lá em casa. Aqui é só o complemento do que Deus está falando. Então nessa noite, você fica com essa palavra. Não deixe perder a oração, a intimidade com Deus. Que a vitória vai para o joelho. Vai para o joelho. Aleluia. Que é portas abertas, vai para o joelho. Aleluia. Que a vitória, aleluia, continue adorando ao Senhor. Continue glorificando o nome dele. Aleluia. Enquanto você adora, Jesus vai lá no hospital. Enquanto você adora, Jesus vai abrindo portas. Enquanto você adora, aleluia, Jesus vai te curando, aleluia. Então nessa noite, eu glorifico a Deus, porque aqui tem uma igreja aqui de adorador. Uma igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque eu nasci na Assembleia de Deus. Eu louvo ao Senhor. Eu glorifico a Deus. E essa madrugada eu falei: Senhor, obrigado por nascer numa família evangélica. Quantas pessoas não podem estar aqui, irmãos, hoje? Quantas pessoas queriam estar aí? Então nessa noite, aleluia, não faça como o filho pródigo. Continue na presença do Pai. Aleluia. Continue na presença do Pai. Continue no santuário do Deus Altíssimo. Aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem vida, aqui tem saúde espiritual,
E é o que eu falo para vocês, essa igreja não pode fechar as portas. Ela só vai fechar as portas com rapaz. Ela só vai fechar, estou terminando. Ela só vai fechar as portas quando o arrebatamento acontecer. Aleluia. Muitos vão procurar essa igreja. Muitos vão procurar esses crentes barulhentos, né? Mas a porta vai estar fechada. A porta da graça está se fechando, aleluia. Então fique com essa palavra. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É gostoso ouvir Jesus falar conosco. Quando eles chegaram, depois que visitaram o profeta, falaram para os soldados: olha, Deus vai enviar, cada um cava uma cova. Aquele um fez grande, o outro fez médio, um fez pequeno. Aí Deus encheu segundo a fé daquele que cavou. Qual é o tamanho, irmão, que você vai cavar? Qual é o tamanho da tua fé? Acordaram de manhã, mas a sua está cheia. Quanta água, minha pequenininha. Mas você cavou tudo. Se tivesse aberto mais, profundidade mais, Deus tinha enchido mais. Oh glória, vamos colocar de pé. Aleluia. É bom.